Muito bem, nesse bloco, então, vamos conversar um pouco sobre aquilo que a gente chama de grupos vulneráveis, ou seja, tem grupos que têm mais dificuldade de fazer valer seus direitos, seja na ordem interna, seja na ordem internacional. Então, que dificuldades vocês acham e que grupos sociais têm mais dificuldades ou têm tido mais dificuldades nesses últimos 60 anos de se fazer presente, tendo respeitado os seus direitos, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem, eu observo que a declaração, ela não pode ser, não pode ter a sua aplicabilidade e a sua efetividade apenas na parcela norte do mundo, né? A partir do momento em que existe uma preocupação de efetivação dos direitos humanos apenas nos países centrais do sistema capitalista, naturalmente estaremos excluindo os demais povos, né, do mundo, seja na África, na América Latina, ou principalmente no Sudeste Asiático. Neste diapasão, eu entendo que é necessário fazer valer uma política de inclusão também desses povos que são excluídos, seja pela cor, seja pela dependência econômica desses países centrais, e um mundo para todos, não um mundo apenas para um grupo reduzido de pessoas que estão relacionadas justamente com as relações de poder econômico e de poder político. A exclusão ela não pode ficar subentendida ou mesmo subjacente ao próprio discurso oficial, seja da mídia, seja dos estados. É preciso fazer valer a Declaração Universal dos Direitos do Homem, reconhecendo a autodeterminação dos povos. Isto é que vai fazer ter a sua efetividade. Então, a partir do momento que nós tivermos a inclusão dos povos da América Latina, da África e da Ásia, é possível efetivar este direito. Enquanto isso não houver, vai ficar bem difícil. Enquanto isso não houver, eu acredito que nós não temos o direito de festejar os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora esse festejar seja um festejar crítico, né, que eu estou propondo aqui. Sim, claro. Porque, claro, tem muito o que fazer para fazer valer essa declaração. Perfeitamente. João Paulo. Eu acho que a pergunta... Desculpa. Não, vai lá. Eu acho que a pergunta consiste exatamente em Declaração dos Direitos Humanos para quem? Né? A partir do momento em que a gente tenha a resposta de para quem ela está sendo praticada, realizada, né? Não só escrita, a gente vai poder ter vai poder ter uma solução para esse problema. A gente pode enquadrar aí dentro do que Fábio disse, que os países periféricos. Mas dentro desses países periféricos, a gente ainda tem outras lacunas, quais sejam mulheres, uma vez mulheres, negras, uma vez negras, prostitutas, uma vez prostitutas, nordestinas, portadoras do vírus HIV, e aí? Né? Então, tudo isso é uma consequência. A partir do momento em que a gente tiver a resposta de para quem essa declaração está sendo realizada, aí ou sim, não, né? ou não, né? Assim, aí sim a gente vai poder celebrar de verdade a Declaração Universal. Bom, eu acho que uma das grandes dificuldades hoje que a gente encontra é o do reconhecimento da diferença, né? O problema do pluralismo, que eu acho que deveria ser a base da democracia, na verdade né? Constitucionalmente é um dos princípios fundamentais, inclusive. Mas a dimensão do pluralismo que se tem em vista, me parece que muitas vezes é feito na medida de uma certa equiparação a partir da redução do outro ao mesmo, ou seja, a lógica que prevalece de compreensão ou de tolerância é uma lógica de suportabilidade a partir da medida e do método estabelecido por quem está no poder. Daí a grande dificuldade de se reconhecer as diferenças e reconhecer a pluralidade de mulheres, né, as diferenças relativas a questões raciais, étnicas, que, aliás, têm sido motores poderosos no sentido de força de fragmentação e de desagregação no mundo inteiro. As duas grandes guerras pelas quais passamos, elas decorrem exatamente de um contexto, né, de diferença que foi absolutamente impossível de ser tutelado, de ser suportado pela ordem estabelecida, e criou-se toda aquela situação que a história nos mostrou. E sem falar nos conflitos mais recentes, embora localizados. Sem dúvida, né, sem dúvida. Sem falar da questão de Ruanda, né, a questão da própria Europa, né, da Chechênia, da questão política e ideológica também, né? Sim. Isso são questões fundamentais que dependem, sobretudo, da definição de quem está no poder e da forma como esse poder é exercido em relação ao outro, né?
qual é a medida da diferença. A ideia de tolerância, por exemplo, eu acho ela extremamente problemática, porque a tolerância, na verdade, ela enseja um reconhecimento dentro daquilo que eu estabeleço como limite. Né? Eu tolero o outro dentro daquilo que eu estabeleço como sendo possível. Ou seja, aquele que não está dentro dessa minha perspectiva, é diferente da perspectiva do respeito exato, e do realmente reconhecimento verdadeiro. Exato. Né? Então, nega ou reprime, não é, João Paulo? Como vem acontecendo durante anos. Como nós podemos conceber uma sociedade democrática, aqui mesmo nas Américas, quando existe uma prisão em Guantánamo, não é? Nesta prisão acontecem claríssimas violações aos direitos humanos perpetradas por um país que tomou a hegemonia do poder, né, e se propôs a exportar o modelo de democracia. Sem dúvida. Então, esse modelo de democracia não é um modelo que vai ser tem relação direta com o respeito aos direitos humanos. Em que é um país em que, a qualquer momento, pode bombardear o outro, passando por cima, inclusive, da própria ONU. Né? Exemplos do Afeganistão, exemplos do Iraque, que se tomam o poder, se julga um presidente, num país ocupado. Então, esse modelo de democracia é um modelo também que vai de encontro ao direito dos seres humanos. Sem dúvida. Infelizmente, é um modelo de democracia que parece ter sido consagrado pela nossa modernidade ocidental. Né? Um modelo de democracia liberal e que privilegia, sobretudo, decisões do ponto de vista do Poder Judiciário, no nosso país isso é bem claro, né? Em nome de uma racionalidade. E essa racionalidade é algo que decorre da natureza, algo que emerge da natureza e que, portanto, as desigualdades elas estariam consagradas pelo próprio Estado em nome, né, de algo que emerge da natureza. O que é bastante perverso, por isso que é importante perceber a questão para além dos limites da racionalidade, que eliminam simplesmente a possibilidade da politicidade, do debate político, da ação política, e que é prejudicial para uma política, me parece, uma política de reconhecimento, né, do outro e da diferença e para os direitos humanos. Ok. Muito bem, então eu queria agradecer a vocês por essa colaboração. Estamos aqui colaborando e refletindo, né, a respeito do significado da declaração desses 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bem, obrigado. Obrigado, Jair.